Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que Jesus, o nosso Mestre, continue fortalecendo a cada um de nós, a fim de que possamos superar as nossas dificuldades internas e externas e que possamos desenvolver em nós a capacidade de amar. Há milênios estamos encarnando, desencarnando, para desenvolver inteligência e sentimento. No campo da inteligência, o homem já deu saltos, né? Mas no campo do amor, ainda deixamos a desejar. E por isso, sofremos, não é? Então vamos aprender a amar-nos uns aos outros. E como a irmã diz aqui, ela lembrou o tema, é o capítulo 17 do Evangelho. Sede perfeito como o vosso Pai Celestial o é. E o item 5 e 6, parábolas da semente. Saindo das mãos do nosso Pai Celestial, o princípio inteligente navega através das precipitações atômicas em direção à Terra. Por milênios, o princípio inteligente transita entre os reinos inferiores, em cada reino adquirindo a consciência daquele estado. O reino mineral desenvolve a lei das afinidades. No reino vegetal, a sensibilidade. No reino animal, o instinto. E vocês já perceberam que o instinto é a forma mais primitiva do amor. Vocês já pararam para pensar isso? Quem já teve uma cadela em casa e já viu essa cadela procriar, cuidar dos filhotes? Você já viu que coisa interessante? O carinho daquele animal com seus filhotes. É o princípio do amor. É o amor na sua forma mais primitiva. Na minha casa eu tinha uma cachorra que chamava Xuxa. Todas as vezes que ela entrava no cio, ela ficava no choro. Aí o que acontece? Nas últimas que ela pariu, parece que o cachorrinho nascia com um problema e chorava muito à noite. Você sabe o que ela fazia? Ela catava o cachorrinho pela cabeça, abocanhava, a cabeça dele ficava correndo no corredor para lá e para cá com o cachorro até ele calar. O que é isso? Não é uma mãe acalentando o seu filho? Então, o instinto é a forma mais primitiva do amor. E Jesus, desde o instante divino da nossa criação, Ele é responsável pela nossa evolução. E para isso, Jesus inicia, quando o princípio inteligente chega à fase hominal, trazendo consigo a herança dos reinos inferiores, que desenvolve pensamento contínuo, a palavra, desenvolve a razão, a inteligência. À medida que o ser vai desenvolvendo valores em si mesmo, que vai tomando consciência de si mesmo, Jesus inicia o processo de evangelização da humanidade. O primeiro enviado de Jesus foi Moisés, né? O que Moisés veio fazer aqui? Ele veio revelar para nós a existência de apenas um Deus. Porque antes de Moisés acreditava-se em vários deuses. Deus do trovão, Deus da chuva, Deus do sol. Então Moisés, o trabalho de Moisés foi revelar apenas a existência de um Deus e a sua justiça, né? E muito tempo Moisés trabalha juntamente com os profetas, preparando a terra para a vinda de quem? De Jesus, o governador do nosso planeta, responsável pela nossa evolução. Mas Jesus, olha, quando eu fico pensando nas dificuldades que Jesus encontrou aqui na terra, para passar para nós informações da lei de Deus, né? A gente, é um mestre de muito amor. Jesus está na nossa frente, em evolução, 4,5 bilhões de anos. A humanidade terrena, segundo o Haroldo Dutra, tem 250 mil anos de existência. Olha a diferença que estamos de Jesus. Agora você imagina aquele mestre com conhecimentos transcendentais encarnar entre nós para nos fazer entender o caminho da nossa libertação espiritual
que é a vivência do amor. Então, o que Jesus fazia? A língua que Jesus expressava nela, gente, era aramaica, era uma língua muito pobre. Aliás, nem era língua, né? Era um dialeto. E para se fazer entender, Jesus, ele tinha que falar das coisas do céu comparando com as coisas da terra. Por isso, ele falava com parábolas. O que são as parábolas? São historiezinhas, né? Por exemplo, nós, quando vamos contar uma história para um filho pequeno, para um neto, né? A gente vai trazer a história ao nível do entendimento daquela criança, né? E Jesus fez isso com a gente. Ele contava historiezinhas, falando das coisas do céu, comparando com as coisas da terra, para que nós pudéssemos entender. E na noite de hoje, nós vamos fazer uma pequena reflexão a respeito da parábola da semente. Conta-se que Jesus, saindo de casa, foi até a beira do mar e ele sentou na praia. E logo se formou uma multidão à sua volta. Então ele saiu, sentou num barcozinho que estava à beira da praia e começou a contar essa parábola. O semeador saiu a semear. As sementes que caíram à beira da estrada, veio os pássaros do céu e a comeram. Outra semente caiu no meio da terra, mas era muita pedra naquele lugar. A semente até brotou, mas a terra era árida, tinha muito pouca terra. Veio o sol, né? Matou a plantinha. Outras sementes caíram no meio dos espinheiros, dos espinhos. Ela germinou, mas os espinhos a sufocaram. As outras sementes caíram em terra fértil, dando 100 por 1. 100 por 1, 70 por 1, 60 por 1. O que quer dizer essa parábola de Jesus? Vamos fazer uma pequena reflexão. As sementes que caíram à beira da estrada e que os pássaros do céu veio e comeu, simboliza aquelas pessoas que não acreditam em nada, sabe? Só quer viver a vida material, não se interessa por nada espiritual. Mas quando a dor bate na porta, né? Porque vivendo num mundo de expiações e provas como o nosso, ninguém está isento de sofrer. Aí a hora que a dor bate na porta, a pessoa fica desesperada à procura de algo que possa aliviar. Sempre tem alguém da família ou amigos que indica uma igreja para a pessoa frequentar, ou um centro espírita. Então nós vamos falar em respeito à casa espírita, né? Porque nós estamos aqui na casa espírita, somos espírita. Chega, leva a casa espírita. Chega lá, a pessoa passa por orientação, faz um tratamento espiritual, ouve as palestras, vem orientação para ela, só que ela não está nem aí para nada. Nada do que foi dito ali, nada que foi feito em benefício dela, nem as orientações espirituais tocaram o sentimento dela. Ela sai de lá como entrou. Mas o que os pássaros do céu veio e comeu a semente? As pessoas que a levaram ouviram, aprenderam, gostaram. Mas ele próprio que foi levar para o tratamento, nada adiantou. Ele saiu de lá como entrou. Nada não sensibilizou o coração dele. As sementes que caíram no meio do pedregulho significa aquelas pessoas que são muito agitadas, né? E quando ela encontra alguma coisa que ela gosta, ela quer tomar conta. Ela dá sugestão, ela quer mudar. Vamos falar na casa espírita. Geralmente chega na casa espírita uma pessoa, encanta com o trabalho. Nossa, quer participar de tudo, e quer mudar tudo. E ninguém pode falar nada, senão ela me lembra. Eu vou contar para vocês a experiência lá na nossa casa. Chegou uma pessoa lá que tinha uma mediunidade, uma certa mediunidade. Fez os cursos, começou a participar dos trabalhos mediúnicos. Depois estava vendo momentos que queríamos psicografar, nós abrimos um trabalho para estudar e educar psicografia. Essa
essa pessoa se empolgou, mas ficou. Mas vinha cada mensagem, né? Mas o que acontecia? A gente não podia analisar as mensagens. Porque se falasse alguma coisa, ela achava ruim. E uma vez veio uma mensagem falando assim, até que enfim, eu achei pessoas que vão abrir trabalho de cura na casa. Nós já tínhamos um trabalho de cura. A gente não fala que é trabalho de cura, porque a gente não sabe se a pessoa vai ficar curada, não é? A gente não sabe, Deus é que sabe o que a pessoa precisa. A gente dá para ela vida, pode. Agora, se ela vai curar ou não, depende de Deus, da sua necessidade. E eu debatendo com isso, a gente, nós não podemos abrir trabalho de cura, nós já temos um trabalho de cura na casa, só que nós falamos que é um trabalho de passe magnético, né? A gente não põe que é trabalho de cura. Mas menina, aí veio essa mensagem. E quando terminou de ver a mensagem, eu falei assim, olha, a gente tem que refletir sobre isso. Porque eu não acredito que um espírito superior, vendo o nosso trabalho, a nossa dedicação, sabendo que a nossa casa já tem um trabalho de cura, que a gente não fala que é cura, né? As pessoas não saem daqui depois e falam, não curou nada. Então, nós não estamos aqui para curar ninguém. O Espiritismo não veio curar corpos, né? O Espiritismo veio curar almas. Porque se as doenças procedem do Espírito, não adianta nada passar curando a feridinha de fora se o Espírito não melhora, né? Então, não tem cabimento. O Espírito Superior não vinha fazer isso, desfazendo um trabalho que já tem mais de 20 anos que está estruturado aqui na casa. Menina, mas a mulher viu uma fera comigo. Você pensa que você sabe tudo, que não sei o que, não sei o que. Olha, eu detesto sua cara, nunca mais eu venho aqui. Trabalho que você dirigiu, não participo. Meu Deus, foi embora. São essas pessoas simbolizadas na semente que caiu no meio do pedregulho. Outros que caíram no meio do espinheiro simbolizam aquelas pessoas perfeccionistas. Tudo dela tem que ser do jeito que ela quer. Se não for, não serve. E sai da casa, né? Enfim, a semente que caiu na terra boa, que deu 100 por 1, 70 por 1, 60 por 1. E aí? Será que tipo de terra somos nós? Vamos pensar nisso? Vou dar exemplos de pessoas que deram um exemplo para a gente de terra fértil. Vamos lembrar do nosso querido Chico Xavier. Quem não conhece o Chico? Todo mundo já ouviu falar do Chico Xavier. Das maravilhas que ele fez enquanto encarnado. Ele veio de uma família muito humilde, muito pobre, não é? Ficou sem mãe muito cedo. Jogado na casa uma madrinha que abusou tanto dele, né? Inclusive até furava a barriga dele com garra. E aí, pobre, né? Por fim o pai dele casa com outra pessoa que ele gosta muito, reúne os filhos de novo, mas a madrasta também, que era muito boa com ele, desencarnou. E o Chico trabalhava no estado, ganhava muito pouco, era paupérrimo mesmo. E psicografou 417 livros, que foram quase que o primeiro lugar de vendas no nosso Brasil. Olha, se ele quisesse, ele poderia ter ficado milionário vendendo esses livros. No entanto, o Chico não tirou um centavo para ele das vendas do livro. Ele doava tudo para as casas, né? As casas que trabalham com beneficência. E conta que certa vez o Chico ganhou um carro zero. Família do Rio de Janeiro que tinha perdido um filho, família muito rica, tinha perdido um filho e estava desesperada. Aí viram falar no Chico Xavier, foram lá liberados e receberam uma carta do filho que não tinha como a família negar que não era o filho. Porque geralmente, quando vem essa mensagem, o Espírito deixa sempre alguma coisa para que possa confirmar que seja ele mesmo. E a família ficou feliz demais de receber essa carta do filho. Foram embora para o Rio e mandaram um carro zero para o Chico. Porque ele andava era a pé para todo quanto era lugar. Ficou com o dono dele, mandou um carro para ele zero. Aí o pai dele, meu filho, olha que beleza. Deram para nós um carro zero. Agora nós podemos vender esse carro. Falou, pai, esse carro não é meu não, não é nosso não. Meu filho, mas
Deu para você, meu pai, mas não é nosso. O pai dele falou assim, não, pai, esse dinheiro eu vou vender o carro para ajudar os pobres. O pai dele olhou para ele e falou assim, meu filho, tem alguém mais pobre do que nós? Porque na realidade, eles eram completos. Na época que ele ganhou esse carro, o pai dele devia o supermercado, o mercadinho lá comprava fiado, devia água, devia luz, né? E o pai é dos pobres e não aceitou um centavo do carro para eles. Então, é aquela terra fértil, né? Que pegou aquela semente e germinou e deu 100 por 1. Vamos falar que deu 100 por 1. Nós temos também a Madre Teresa de Calcutá. Gente, a Madre Teresa, ela começou o seu trabalho porque ela fazia parte daquelas freiras que tinham feito voto de silêncio. Então elas não podiam conversar. Elas tinham liberdade de ir até a cidade fazer compras para sua intimidade uma vez por mês. E nessas idas e vindas, a Madre Teresa, olhando para a rodoviária lá, ferroviária, né? Estação ferroviária, onde ela pegava o trem e voltava, ela viu aquelas pessoas aleijadas, cegas, leprosas, sentadas, pedindo esmola. E segundo ela narrando, cada rosto que ela olhava daquelas pessoas sofridas, ela viu o rosto de Jesus. E aí ela foi olhando aqui e falou, meu Deus, o que Jesus quer de mim? Chegando em casa, ela foi pensar, porque eles não tinham liberdade de sair, de conversar, era voto de silêncio. Mas eles tinham todo o conforto ali dentro. Tinha pomar de frutas, tinha tudo que eles precisavam. E ela lembrando daquele conforto todo, aquelas pessoas sentadas lá na estação ferroviária, aleijada, cega, leprosa, pedindo esmola. E ela entrou para dentro do quarto, orou, pediu a Jesus que orientasse. E sentiu aquela vontade de sair do convento e ajudar aquelas pessoas. Aí ela escreveu uma carta para o bispo da cidade, pedindo autorização para poder sair do convento e ir visitar aquelas pessoas sofridas. Aí o bispo falou para ela que não podia, ela tinha feito um voto de silêncio, ela não podia sair do convento, não podia, né? Ela não conformou, escreveu uma carta para o Papa, pedindo que deixasse ela sair do convento e ajudar aquelas pessoas que ela estava se sentindo inútil ali. O Papa também não autorizou, porque ela tinha feito o voto de silêncio, ela não podia sair do e ir visitar as pessoas doentes que estavam carentes. O que ela fez? Até o ato, ela tirou, vestiu uma roupa simplesinha, saiu para a rua. Achou um lotezinho baldio, arrumou, limpou aquele lotezinho e foi trazendo as pessoas que ela achava doentes, limpando ferida, limpando as lágrimas, saindo nas ruas pedindo para dar alimento, para dar remédio, e formou aquela, como é que fala, gente? Aquela premiação que junta o mundo inteiro, não é? A Madre Teresa de Calcutá, ela recebeu o voto de, como é que fala? Prêmio Nobel da Paz, pelo trabalho que ela realizou. Dizem que quando surgiu a AIDS, né, que nem os médicos queriam chegar perto do paciente, porque não sabiam como que pegava. Então, lá nos Estados Unidos, eles arrumaram uma casa, um lugar afastado, e toda a ideia de que eles iam colocando lá, até saber o que fazer, porque nem os médicos queriam cuidar daquilo. A Madre Teresa ficou sabendo, pois ela viajou da Índia, foi lá nos Estados Unidos, foi morar dentro da casa dos aidéticos, com 2 freiras, limpar feridas, dar um remedinho, fazer comida, dar conselhos, não é? Enxugando lágrimas. E formou essa premiação maravilhosa que ajuda pessoas no mundo inteiro. Temos a Irmã Dulce na Bahia. Irmã Dulce. Essa eu tive a oportunidade de passar lá na porta do hospital que ela fundou sozinha. A Irmã Dulce, gente, quando ela saiu do convento, que ela viu aquele tanto de pessoas doentes no meio da rua, caídas, sem apoio, sem... Ela falou, não posso deixar pessoas assim. E começou numa pequena casinha, limpando, arrumando, levando os doentes, tratando.
e criou aquela organização, um hospital imenso, que acolhe as pessoas pobres, doentes da rua. Mas essas pessoas, além de dar todo esse trabalho, esse conforto, dá de si mesmo. Segundo eles contam, a irmã Dulce, ela tinha problemas respiratórios seríssimos. E ela não permitia que os doentes que passassem muito mal, outra pessoa cuidar. Ela passava a noite sentada, na beira da cama dos pacientes, cuidando. Uma vez o Divaldo foi visitá-la, né? E ela não tinha cama. Ela dormia numa cadeira, sabe aquelas cadeiras aquelas cadeirinhas assim de plástico, né? Ela dormia sentada nessa cadeira. O Divaldo ficou com muita dó, falou para ela: olha, eu vou providenciar uma cama para você. Ela falou: traz mesmo, meu filho. Todo mundo que me visita aqui me dá uma cama. É mais uma cama para os meus doentes deitar. Quer dizer, não era para ela. A cama que ela ganhava era para os doentes, não para ela. Olha que coisa linda. Essas pessoas, nós podemos dizer que deu 100 por 1. Divaldo Pereira Franco, esse eu fui lá na Mansão do Caminho. Tive a oportunidade 2 vezes de ir lá, que tem um sobrinho que mora em Salvador. De vez em quando eu vou lá na casa dele e ele me leva lá. Gente, é uma cidade. É fundado pelo Divaldo num bairro dos mais violentos na época. Um bairro dos mais pobres, o Pau da Lima. O bairro onde é estruturado a Mansão do Caminho. Gente, lá dentro é uma cidade. E depois tem o centro, né? Mas você pode passar por dentro. Não pode visitar tudo, porque eu fui lá no domingo, não dá para ver tudo. Mas quando nós saímos do centro, deu para passar por dentro. Lá dentro tem enfermaria, dentista, padaria, escola, tudo que vocês pensar tem lá dentro. É uma cidade. O Divaldo, além de cuidar das crianças, ele já cuida dos pais das crianças. Lá de dentro da Casa do Caminho já formou médicos, né? Porque eles estudaram, começaram lá, tornaram pessoas dignas de estudar, chegaram a ser médicos, advogados, psicólogos, dentistas. Todo esse grupo de pessoas que passou por ali, volta lá, estão ajudando de volta. Então são pessoas que semeiam de verdade em nome de Jesus. É aquela terra fértil, né? Que a semente vem, brota, dá 100 por 1. E nós? Que tipo de terra somos nós? Férteis? Nós estamos produzindo no bem? Olha que somos espíritos milenares aqui na Terra. E nós que aceitamos a doutrina espírita, mais responsabilidade nós temos diante da humanidade. Porque nós temos mais informação. Hoje nós não podemos ignorar de onde viemos, por que estamos aqui, por que sofremos e qual a nossa destinação. Nós não ignoramos isso mais, nós sabemos. Então, paira sobre nossos ombros uma responsabilidade muito grande. Primeiro, de mudar o nosso mundo interno, de trabalhar em nós esses valores que nós recebemos da doutrina espírita, trabalhar corrigindo as nossas falhas. Porque não adianta nada você sair pregando, falando, se você não vivencia. Né? Falar, a palavra informa, mas o exemplo edifica. Se você fala e não vivencia, não adianta. Então, estamos vivendo um momento crítico aqui na nossa terra. Um momento de transição. E Jesus espera por cada um de nós, no trabalho da regeneração do nosso planeta. Nós somos aqueles trabalhadores da última hora, que esperamos chegar ao fim e falar assim: oh meu Deus, agora. Oh meu Deus, me dá uma oportunidade. E Ele nos dá, nos convidando ao trabalho da seara do Mestre. Muitas vezes nós pensamos: ah, mas eu não tenho tempo. Mas Jesus não está pedindo a vida inteira, não. Está pedindo algum tempinho que você tira da televisão, que você tira da sua diversão, para doar. Ele não está pedindo mais do que isso. Ele não pede mais do que a gente pode dar. Não pede. Então, fala: ah, mas eu não tenho tempo. Mas se você quiser, você arruma tempo para ajudar. Você pode ajudar com um sorriso, você pode ajudar com uma prece,
Você pode ajudar com a palavra amiga, você pode matar uma fome, você pode matar a fome do espírito. Porque tem pessoas que estão tão desesperadas que não acham um caminho. Se a gente puder sentar, ouvir, falar, né? Ajudar, é caridade. É isso que Jesus quer de nós. Jesus não quer a gente sentar dentro desse tempo de oração, meditando, cantando. Não, Ele quer a gente na ação, trabalhando. Aí tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho dinheiro. Será que para praticar a caridade não precisa de dinheiro? Gente, se Jesus falasse para a gente dar coisas aos outros, para ser a verdadeira caridade, muita gente não poderia praticar essa caridade. Porque tem pessoas que vivem abaixo da linha da miséria. O que eles podem dar? Nada. Quando Jesus fala da caridade, Ele fala, dá de ti mesmo. Dá do seu tempo, dá da sua alegria, dá do seu conhecimento, dá das virtudes que você já conquistou. É isso que Jesus pede de nós. Então, esse negócio de falar que não pode, nós dizemos que é falta de vontade de querer servir. Porque se você quiser, você faz. Eu vou contar um caso para vocês. Vocês já ouviram falar no Jerônimo Mendonça? Alguém aqui já ouviu falar no Jerônimo Mendonça? Eu conheci. Você o conheceu, né? Pois é, o Jerônimo Mendonça, ele aos 17 anos era saudável, jogava bola, pensava até em ser jogador de futebol. De repente, um problema, né? Ele assumiu uma doença, que ele perdeu os movimentos da perna. Mas na época já era espírita, frequentava um centro, e continuou na cadeira de roda, ia lá para o trabalho dele, e doava, estudou, e dava palestra. Mais tarde, ele perdeu os movimentos dos ombros, das mãos, dos braços, e ficou cego. Imagina, uma pessoa que não movimentava e cega. A gente ia deitar no canto e chorar até, né? Ficar lá, não, mas não posso, cego, estou andando. Gente, o Jerônimo Mendonça nunca parou de trabalhar porque ficou sem movimento e cego. Não. Você sabe como que ele ia dar as palestras? De maca. Tinha um carro especializado, né? Que ia, a cama que ele ia deitar, chegava lá, colocava ele na maca, levava lá na frente do centro, eu chegava, dava uma palestra dele deitar. Pensa. Pensa bem. E com alegria de servir com Jesus. Com alegria. E ele brincava com o Divaldo, falava, Divaldo, eu tomei o seu lugar. Porque você, quando você dá palestra, as pessoas te aplaudem. E eu saio de lá carregado. Carregado porque estava na maca. Então, gente, são exemplos maravilhosos que a gente tem de pessoas que entenderam a mensagem de Jesus. Entenderam e vivenciaram. Porque não me basta ser espírita. Não me basta acreditar nas propostas da doutrina espírita. Não me basta. É necessário que eu trabalhe esses valores dentro de mim. É necessário que eu comece a ser uma terra fértil, ajudando a todos aqueles que estão à minha volta. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de muito tempo. Dá do que tem, dá do que pode. É isso que Jesus quer de nós. Nada além disso. Nada. Então vamos meditar. Quantas coisas a gente tem para comunicar, para ajudar. Quando eu fico lembrando, o Jerônimo Mendonça, o apelido dele era gigante deitado. Ele não tinha visão, ele não podia se movimentar. O instrumento que ele tinha era a fala. E ele nunca deixou de trabalhar em nome de Jesus com a única ferramenta que ele tinha, que era a fala. Então vamos meditar quantas possibilidades nós temos de servir. Quantas? E muitas vezes deixamos a oportunidade passar. E depois, quando chegamos no plano espiritual, falamos, nossa, não fiz nada. Deixei de fazer tanta coisa que eu poderia ter realizado. Não é? Então vamos agradecer a Deus por ser pessoas que já aceitam a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Somos espíritos mais velhos, espíritos preguiçosos, né? Chamado várias vezes para trabalhar na seara do mestre, nós nunca quisemos trabalhar, participar e servir. Deixamos para a última hora. Por isso nós dizemos que nós somos os trabalhadores da última hora.
E nós temos tanta informação das leis de Deus, né, gente? A gente agora não é ignorante mais. O Espiritismo veio revelar para a gente que somos seres imortais com provas. Antigamente as religiões falavam, né? Que a gente morria, né? Que nós tínhamos um espírito. Mas a proposta que eles punham para a gente era tão assim, sem sentido. Se você fosse uma pessoa dedicada a essa religião, caminhasse bem dentro daquela religião, você ia para o céu. Fazer o quê? Ficar lá na eternidade, na contemplação. Eu acho que isso aí nunca satisfez a nossa intenção de felicidade, né? Ficar sentado, contemplando eternamente. Se você não fosse bom, você ia para o inferno, queimar eternamente. Então eram propostas que não nos agradavam. Agora a doutrina espírita veio mostrar que não. Não existe céu, não existe inferno. Céu e inferno está dentro de nós. Veio mostrar que criaram simples e ignorantes, mas estamos submetidos a leis sábias e perfeitas, que vai nos levar à perfeição, que é a lei de evolução. Segundo os Espíritos, tudo evolui. Sóis, mundos, animais, homens, tudo caminha para a perfeição. É a lei do livre-arbítrio. Você é livre para fazer. Todo mundo. Nós estamos aqui. Se a gente quiser sair daqui hoje, praticando a caridade, ajudando o próximo, podemos. Mas se eu quiser sair daqui também e fazer coisa errada, eu faço. Ninguém me impede. É eu, minha consciência. Né? Mas também vem a lei de causa e efeito. A cada um segundo as suas obras. Disse Jesus. Quem com fé o fere, com fé não será ferido. Né? E a reencarnação. Gente, a reencarnação para mim é a maior prova do amor e da justiça de Deus. Que não nos castiga, não nos pune, Ele nos conhece. Ele sabe da nossa capacidade. Ele sabe que estamos engateando, estamos aprendendo. Quando erramos, é pela ignorância das verdades que a gente não tem, não sabe. Então a reencarnação é a maior prova da justiça de Deus, que nos permite renascer, recomeçar e refazer os enganos, até atingirmos a plenitude da perfeição. Por isso que Jesus disse: vós sois deuses, tudo que eu faço, vocês poderão fazer, e muito mais. Somos sim centelhas divinas, e temos de despertar em nós essa capacidade de ajudarmos uns aos outros, de fazer o bem sempre que é possível. Se a gente vai procurando servir aqueles que estão em nossa volta, aprendendo a renunciar, aprendendo por exemplo, a não devolver uma ofensa, né? Superar. Quantas vezes acontece no trânsito aí, um dois barrando o outro, xinga, sai até mata, né? Xinga. Então a gente tem que relevar. O aprendiz do Evangelho, o aprendiz cristão, ele tem que aprender a relevar as ofensas, a servir quando possível, né? A ser amigo uns dos outros, que esse é o caminho da nossa libertação. Que Jesus nos abençoe, que nos fortaleça, hoje, amanhã e sempre.